Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, segunda-feira, semaninha nova pra gente, né? Com um cheirinho de prefeito novo para algumas cidades, né? Para nossa, a gente reelegeu, né? O prefeito daqui por estar fazendo um trabalho maravilhoso na cidade, né? Ter mexido assim dentro de 4 anos em muita coisa que a cidade precisava e com certeza com mais ou menos 80% dos votos, né? A nossa cidade elegeu o prefeito, reelegeu o prefeito, né? E a gente costuma dizer que quem trabalha Deus ajuda, né? Assim, então quando a população ela vê verdadeiramente o resultado é esse, né? Então, como a vida continua pra gente, nada vai mudar, né? A gente tem que acordar, a gente tem que trabalhar, porque senão as contas não é paga não pelo prefeito, não. A gente tá aqui fazendo a nossa reflexão de hoje. Vamos ver? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a aparição do anjo, a Nossa Senhora, né? Um momento em que ele vai avisar a ela que ela está grávida do Espírito Santo e a gente vai ver um pouquinho sobre esse mistério. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Lucas. Continuamos em Lucas, no capítulo 1, no versículo do 26 ao 38. O Messias vai chegar. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Foi a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegre-se, cheia de graça, o Senhor está com você. Ouvindo isso, Maria ficou preocupada e perguntava a si mesma o que a saudação queria dizer. O anjo disse: Não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você vai ficar grávida, terá um filho e dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor dará a ele o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre as descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como vai acontecer isso se não vivo com nenhum homem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Olhe a sua parenta Isabel. Apesar da sua velhice, ela concebeu um filho. Aquela que era considerada estéril já faz 6 meses que está grávida. Para Deus, nada é impossível. Maria disse: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a gente vê essa passagem maravilhosa de Maria, né? Que foi a hora em que o anjo veio. Deus mandou o anjo para falar com Maria, né? Que ela iria ficar grávida. A gente imagina, a gente lendo esse texto, né? A gente imagina que a situação de Maria tá sozinha, vamos se dizer, no seu quarto, né? E a gente vai vivendo a situação, né? Você tá ali sozinha, você tem feito suas orações, você tá ali deitada, de repente entra uma grande luz dentro do teu quarto. Quando tu olha, tá lá um homem de pé, falando com você, né? A gente percebe na leitura que a leitura diz que Maria ficou perguntando a si mesma, né?
será que está acontecendo? Né? E realmente é assim que acontece. Você imagine você. Se você estiver vendo alguma coisa com seus olhos, ou se você estiver ouvindo alguma coisa, você vai se perguntar primeiro, né? Você vai se perguntar primeiro, será que é verdade? Será que eu estou ouvindo isso? Porque isso acontece, essas coisas acontecem muito quando a gente tem alguma experiência com Jesus, assim, alguma revelação, alguma coisa em oração. A gente costuma duvidar na hora, né? Porque é uma coisa que no momento que acontece, você sente medo, né? Você sente medo porque você é humano. É um sobrenatural que está ali diante de você e você sente medo. Então você diz, será que eu estou escutando isso? Né? Principalmente quando Jesus fala no nosso coração. As pessoas que já tiveram a experiência de escutar Jesus falando no coração, a gente fica, será que é isso mesmo que eu estou ouvindo? Será que é isso mesmo? Porque não é uma voz que fala dentro de você. Não é uma voz, mas é um querer, né? É um querer. A voz de Deus dentro do nosso coração é um querer. Por exemplo, você tá ali, você tá indecisa com alguma coisa. Você tá indecisa, por exemplo, em aceitar um emprego. Aparece um emprego e aí você fica indeciso com aquele emprego e aí você fica, Senhor, será que eu devo ir? Será que eu devo ir? E durante aquele tempo ali, aquele dia, por exemplo, você começa a sentir vontade no coração de ir, de dar um passo, né? Ou de ir lá para a entrevista, ou de fazer uma ligação e dizer que quer, entendeu? Mesmo que o ser humano não queira, esteja lutando, mas algo dentro de você grita positivo para que você vá. Ou seja, é a voz de Deus dizendo, vá minha filha que vai dar certo. Fui eu que arrumei para você, fui eu que... Vá, vá, vá e vá. E você, quando tem essa intimidade, você consegue escutar isso. Porque quando a gente não tem, a gente faz o que a gente quer. Muitas vezes a gente não quer aquele emprego e a gente perde. Às vezes é uma bênção, às vezes é um salário bom. E você, com o seu humano, você não quer. E você escuta dessa forma. Mas logo assim a gente sente medo. Porque a gente não sabe. Né? A gente diz, meu Deus, será que eu estou escutando isso mesmo? A mesma coisa quando a gente tem uma revelação. A palavra diz que o que aconteceu com Maria aqui foi uma revelação, né? Só que ela viu a olho nu o anjo entrar no seu quarto, né? E fazer essa revelação. Outra coisa que a gente percebe nesse evangelho, o que ele nos traz hoje para a nossa meditação e para o nosso ensinamento é a gravidez de Isabel, né? O anjo, ele traz a notícia para Maria que ela ficará grávida do Espírito Santo. Você imagine uma coisa dessa, né? Você ali, você nunca ficou com homem nenhum, você tá ali toda seladinha, né? De repente chega um anjo e diz, você vai ficar grávida, mas para isso precisa do seu sim. A gente percebe aqui uma coisa muito interessante, que o anjo ele não disse, Deus mandou que você ficasse grávida dessa forma e você tem que ficar. Não. O anjo esperou o sim de Maria. Né? Foi através do sim de Maria que a nossa salvação chegou até nós. Né? Imaginemos se não existisse esse sim. E tem pessoas que ainda dizem, se não fosse ela, seria outra. De forma nenhuma. Não seria outra, não. Porque ela já foi escolhida desde o ventre de sua mãe, Ana. Com certeza, Deus já tinha preparado tudo. E a gente vê várias passagens no Velho Testamento falando sobre isso. Então, a palavra diz que Maria ficou. Como assim? Né? Como assim? Que eu estou grávida? Se eu não sou casada, eu não tenho marido, né? Como que eu vou engravidar pelos meios normais? Não, você não vai engravidar pelos meios normais. Você vai engravidar do Espírito Santo. Você encontrou graça aos olhos de Deus. Você encontrou graça aos olhos de Deus. Você vai conceber do Espírito Santo. Isso é uma coisa muito, muito séria. É o Espírito Santo. É uma coisa muito minuciosa para uma pessoa abrir a boca e dizer que Maria é uma mulher qualquer.
que Maria não está do lado do filho, que Maria não é santa, né? E esculacha Maria de todos os lados. Nem respeito tem por essa mulher muitos por aí, né? Grávida do Espírito Santo. Olha que santidade Deus deu a essa mulher. A palavra diz que o anjo diz a ela, é um santo. Ficarás grávida do santo, do Filho de Deus. O ventre daquela mulher estava santificado, assim como todo o seu corpo. Mesmo porque nunca tinha conhecido homem nenhum, ou seja, nunca tinha sido tocada. Porque antigamente não é como hoje, né? Que se chega junto já está pegando aqui, pegando acolá, fazendo e acontecendo. Não. Ela não era tocada, né? Por quê? Porque ela era noiva de José. Ela estava prometida a um homem chamado José. Né? Naquela época, a gente sabe que, naquela época, tinha como casados os casais que selavam aquele compromisso. Mas não era um casamento para morarem juntos, né? Não, só iam morar junto quando casassem. Então era como se fosse um noivado, né? E a palavra fala aqui que eles eram noivos. Né? Mas para a sociedade já era casado, porque quando se prometia a mulher ao homem, o homem à mulher, que se juntava aquelas duas famílias e um era do outro já. Não precisava ter o ato em si, mas um já era do outro até o dia do casamento. Então, quando chegasse o casamento, é que os dois iriam consumar o casamento da forma que tinha que ser e iam morar juntos, né? E a gente sabe que naquela época, né, como era, se houvesse um adultério, as mulheres, elas eram apedrejadas. Você imagine a cabeça de Maria nesse momento. Maria pensou, eu vou ser morta, eu vou ser apedrejada, né? As pessoas vão falar de mim. O que eu vou dizer a José? José vai acreditar? Né? O José vai acreditar que eu estou grávida do Espírito Santo, mas isso é uma brincadeira, né? A cabeça dela deve ter ficado a mil. Mas ela era uma mulher de tanta fé, uma mulher de tanta temor a Deus, uma mulher de oração, uma mulher do silêncio, né? Uma moça ali que vivia com seus pais, mas uma moça temente a Deus. Que ela não pensou nisso. Ela não pensou que as pessoas iriam fazer. Ela confiou na palavra do anjo. Se isso vai me acontecer, com certeza Deus vai me ajudar. Deus não vai deixar que ninguém me apedreje, que ninguém me mate, não é? E também não vai deixar que eu perca o meu José, né? E assim aconteceu, né? Aconteceu do mesmo jeito. A leitura aqui, quando você procede, você vê a história toda. Mas a palavra diz que José não acreditou. José ia abandoná-la, né? José ia abandoná-la, mas um anjo chegou em José também para falar. Né? Então Deus, ele cuidou de tudo. Ele cuidou de tudo, né? E aí a palavra mais embaixo vem falar sobre a gravidez de Isabel, que é o foco do nosso evangelho de hoje, né? Foco do nosso evangelho. Para Deus, nada é impossível. É isso que a gente tem que levar hoje para a nossa vida. A gente não pode ver o impossível aos nossos olhos e achar que não é possível se você é uma pessoa de fé, uma pessoa que tem fé em Deus. Tudo é possível àquele que crê, né? Tudo é possível. Então, a história de Isabel todos nós conhecemos. Conhecemos a história de Isabel. Isabel já era idosa, Isabel queria ter filhos, não podia ter filhos por ser estéril. Né? Por ser estéril. Então, uma pessoa estéril, ela já nasceu assim. Né? Ela não tem como ter filhos, porque é de nascença, ela nasceu daquela forma. E, na idade avançada que ela tinha, com certeza durante a vida dela, ela vinha pedindo um filho, né? Ela queria ter um filho,
né? Você imagine, são poucas as mulheres que não querem ter um filho, 2 filhos, né? Aquelas que não são abertas a ter filhos naturalmente, no máximo 2 filhos, né? Mas querem se realizar como mãe, né? Encontra-se mulheres que não quer, que não é seu dom ser mãe, né? Mas o normal é que a mulher queira ser mãe, que o homem queira ser pai, né? E aí a gente percebe que Isabel, o tempo passou para Isabel. O tempo passou para Isabel e Isabel não conseguiu engravidar, né? Mas a Isabel estava numa idade avançada, né? A palavra diz que a idade de Isabel era avançada. O anjo diz aqui a Maria, né? A tua prima, sabe aquela tua prima que já tem uma idade avançada, que queria tanto, desejou tanto durante a vida ter um filho? Ela tá grávida já faz 6 meses. 6 meses. Porque para Deus nada é impossível. É sobre isso que a gente vai meditar hoje, né? Eu fico imaginando a fé de Isabel, né? A fé de Isabel. Claro que durante esse tempo Isabel desfaleceu na fé. É normal do ser humano desfalecer de algo que você pede, pede, pede e você não vê. Isso é normal. Mas a fé de Isabel levou a ela ver esse milagre a olho nu, tanto para ela, tanto para o marido, como para aquelas pessoas que ali estavam. O milagre aconteceu. Isabel engravidou. É difícil para o ser humano pedir as coisas, pedir e não ver o resultado e desfalecer daquilo ali, né? Mas é como se diz, se a gente for analisar direitinho, Isabel não estava pedindo algo que fosse ruim para eles dois. Isabel não estava pedindo algo que fosse prejudicar uma outra pessoa. Isabel estava pedindo algo para ela, uma realização que ela desejava muito, que era ter um filho. E Deus sabia, né, que aquilo não ia fazer mal para ela, sabia que aquilo não ia fazer mal ao irmão, que não era algo que ia ofender alguém, mas sim ia realizar ela como mãe, como mulher, né? E Deus tinha no coração esse desejo. Deus tinha no coração esse desejo de realizar essa vontade de Isabel. E ele fez. Ele fez porque ele viu que dentro do pedido de Isabel não existia sentimento ruim, não existia coisas negativas, que muitas vezes você dobra seu joelho para pedir pelo irmão. Ah, Senhor, fui injustiçada, eu quero que aconteça isso com fulano. Nunca que vai acontecer, não vai. Porque tudo que você pragueja para o outro, volta-se para você. Deus não vai conceder isso. Mas Deus viu que Isabel era um pedido sadio, era algo que ia fazer. E Deus poderia ter feito isso antes, mas Deus não quis fazer. Deixou para fazer quando ela já estava com a idade avançada, né? Não sabemos o porquê. Talvez ela desfaleceu na fé muitas vezes. E quando a gente desfalece na fé, a gente sai do nosso caminho, né? Aquele caminho de esperança, de fé. A gente desacredita que Deus é capaz de fazer. E isso atrapalha o processo do nosso pedido, do nosso milagre chegar. Por quê? Porque você está ali, você entrega na mão de Deus e depois você tira. Você tira o problema quando você desacredita. Eu entreguei isso aqui, mas já faz tanto tempo. Eu não vou conseguir mais, né? Você acha que você não vai conseguir, né? Você tem aquela certeza durante um tempo,
né? Você tá ali, você tá firme, continua orando pelo seu milagre, mas chega um momento que você para. Então, talvez a demora pela qual Isabel não conseguiu a graça tenha sido essa, né? Tenha sido essa, de não acreditar, de algumas vezes desacreditar, né? Mas o anjo diz nitidamente a Maria: para Deus nada é impossível. O anjo ali, ele estava também dando essa certeza para Maria. Porque na cabeça de Maria, eu acredito que Maria estava como se engravida do Espírito Santo. Como se engravida de algo que não está nos tocando, que não está, entendeu? Foi complicado para Maria entender. Então, quando o anjo, ele diz isso, para Deus nada é impossível, entendeu? É como se ele estivesse dizendo, você está em dúvida, né? Mas deixa eu te dizer bem aqui, tá vendo aquela tua prima? Ela tem uma idade avançada e ela engravidou. Ela engravidou por meios normais. Isabel, ela não engravidou do Espírito Santo. Isabel não engravidou, foi dormir e acordou grávida. Não. Isabel engravidou do seu marido, que também era idoso e muito idoso, né? Não tinha mais nada. Não tem mais forças para praticar essas coisas. Então, ela fez normal, né? Foi normal. Então, ela dizia, era como se ele dissesse para Maria: então, você engravidar do Espírito Santo, para Deus isso não é nada. Ele pode fazer. Ele pode fazer, você só foi escolhida. É como se o anjo ele dissesse aquilo ali para consolar o coração de Maria. E a gente percebe que Maria, logo em seguida, Maria diz assim: eis-me aqui, a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa vontade. Então Maria deu seu sim ali. E Deus sabia que ela ia dar seu sim, porque Deus é o dono de tudo. Deus sabia que ela ia dar o seu sim, mesmo assustada, mas ela ia dar. Porque a confiança em Deus Maria tinha muita, né? Assim como Isabel, só que a confiança, você veja que são fés diferentes. São fé diferente, né? A fé de Isabel, ela oscilava, né? Ela oscilava. Passava um tempo, vamos dizer que ela passasse um tempo pedindo um filho, ela passava um tempo de aridez. Ela desacreditava que ia ter o filho. Ela passava um tempo pedindo um filho, Isabel. E passava um tempo de aridez, não acreditando que ia ter o filho, né? A fé de Isabel é como a nossa fé. A nossa fé ela é assim. Jamais a nossa fé ela chega aos pés da fé de Nossa Senhora, né? Da obediência de Nossa Senhora. A gente não chega. Mas a nossa fé é igual à fé de Isabel. Por quê? Porque em um momento de tribulação, um momento de doença, um momento de desemprego, um momento que você está ali pedindo, clamando, você está vendo as dificuldades chegar, você oscila. Você cai uma aridez espiritual terrível. Por quê? Porque você não vê acontecer, né? Você não vê acontecer. Então você desacredita e ali o tempo vai passando e a coisa vai ficando mais difícil para que algo aconteça. A nossa fé ela é assim. Então hoje a gente tem que levar para a nossa vida, né? Hoje a gente tem que levar para a nossa vida que para Deus nada é impossível. Se aquilo que você está pedindo é algo saudável para a sua vida, se você está pedindo algo saudável para a vida de alguém, não é? Se você está esperando uma graça, seja ela qual for, por mais difícil que ela seja, se estiver no coração de Deus a vontade e o desejo de dar, Ele vai dar. Mas Ele vai dar no tempo dEle. É no tempo dEle, né? E você não pode desacreditar. Você não pode desacreditar, né? Então hoje a gente vai se
seguir com essa esperança, renovar as esperanças, renovar a nossa fé de que tudo é dentro da vontade de Deus. Quando Ele realiza um sonho seu, é porque o seu sonho tá igual ao sonho dele para sua vida. Não desmereça as coisas que você não consegue. Não desmereça. Se você entregou na mão de Deus e não aconteceu, a culpa nem é sua e nem é de Deus, né? Nem é sua nem é de Deus. Porque se seu coração ele tá limpo, seu coração pede algo sadio, com certeza Deus ele concederá. O céu é você ter fé, seguir, não oscilar na fé, como nós oscilamos, né? Passamos um tempo, muitas vezes saímos da caminhada porque muita gente está ali no pé de Jesus somente para conseguir a coisa. Quando não consegue, sai. Então, se você é uma pessoa que tem uma vida com Deus, é uma pessoa convertida, nunca saia do seu caminho. Mesmo que você não receba, mas você continue no seu caminho. Mesmo que você tenha o seu tempo de aridez, mas nunca deixe Jesus de lado, né? Desacredite, mas peça a Deus a graça de voltar a acreditar. Não, Senhor, eu acredito, né? Eu acredito, eu confio que está na sua mão e seja feita a sua vontade na minha vida, né? Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau. Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, domingão, né? E a gente tá aqui. Vamos fazer a nossa meditação enquanto tá cedinho, né? Hoje é um dia de eleição, um dia agitadíssimo, né? E a gente vai primeiramente a missa, depois a gente vai lá colocar nosso voto lá, né? Fazer o nosso papel de cidadão brasileiro. Então, mas antes a gente vai fazer nossa meditação, porque durante o dia com certeza eu não vou conseguir fazer, né? Não vou conseguir fazer com tanta zoada. E a gente vai fazer agora.